Bom dia, tudo bem? Me ouve bem? Bom dia, podemos começar?
Bom dia! Vamos começar a nossa aula sobre relação interpessoal e ética do curso Técnico de Administração e Condomínio. Com certeza que a gente vai trocar umas ideias bem bacanas aí e ajudar vocês a melhorar suas relações e ter sucesso na profissão, nesse curso técnico. Eu sou Fernando Ali, eu sou o professor de hoje e sou advogado, tenho especialização na parte de privacidade e proteção de dados. Atuo como advogado desde 2016. Estou bastante vinculado a essa parte civil e também a parte de consumidor, que depois nós vamos ver na outra aula. E acredito que eu posso contribuir com vocês nesse dia de hoje. Então, bora lá, pessoal. Então, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai ter uma aula que ela é um pouco curta. Você vai ver que nós vamos sair um pouco daquilo que a apostila prega. Meu objetivo aqui hoje é transformar a disciplina em algo que seja prático, que vocês possam aplicar no dia a dia e que possa mudar a vida de vocês. Então, se eu conseguir ensinar técnicas para vocês lidarem com essas relações interpessoais, eu já saio daqui bastante satisfeito e acredito que eu já possa contribuir para o desenvolvimento da profissão que vocês escolheram executar. Beleza? Então, os nossos objetivos hoje, eles são elucidar essa questão das relações interpessoais. Eu guardei algumas surpresas para vocês também diante, que vão servir, que são coisas que poucas pessoas ensinam. Então, vocês vão ver aqui que tem uns conteúdos bastante diferentes daquilo que vocês podem esperar para uma disciplina de relação interpessoal e ética. Então, pode ter certeza que vão ser coisas bastante práticas e que para exercer a profissão de vocês vai fazer toda a diferença. Fechou, pessoal? Vamos lá. Então, vocês sabem, né, que um condomínio ele é composto por uma multiplicariedade de pessoas, de agentes. Então, essa palavra condomínio vem de codomínio, né, que é um domínio conjunto e que inevitavelmente vocês vão lidar com muitas pessoas. Então, imagina isso, em condomínios com algumas milhares de pessoas. Imagina como seria lidar com todos esses problemas, lidar com todos esses agentes e sem conseguir, sem guardar inimigos para si. Então, acredito que esse é o grande objetivo e a gente pode seguir nessa proposta, correto? Deixa eu só ver se os meus slides estão funcionando aqui. Vamos lá. Ok. Então, como eu disse, as boas relações em um ambiente de condomínio, elas sem dúvida nenhuma vão ajudar a resolução de conflitos, vão ajudar com que o condomínio ele consiga resolver problemas importantes, né? Vão focar a energia naquilo que realmente importa e deixar de lado as brigas do dia a dia que não contribuem para o condomínio, para o codomínio, certo? Então, quando a gente entende isso, a gente passa por um processo de que é necessário definir a importância de boas relações. Então, pensa aí, quantas vezes você já não se deparou dentro da sua profissão, ou até mesmo do seu condomínio,
de pessoas brigando por coisas ínfimas, né? Ou até mesmo se degladiando por aquilo que não importa, né? Recentemente, nós tivemos um caso bem polêmico sobre uma influencer que tirava fotos seminua na sacada do seu condomínio. E aí, o mais engraçado disso foi que ela saiu no jornal, dando entrevista, porque ela tinha recebido um bilhete. Assim, ela conseguiu a exposição que ela queria. E aí, as pessoas do condomínio começaram a se sentir incomodadas, né? Então, só para a gente trazer esse caso, né, sem omitir opinião nenhuma aqui, sem esse juízo de valor, mas é um exemplo claro, e é bem recente, é dessa semana, de atritos dentro do condomínio, certo? Então, aqui nós temos algumas técnicas que nós podemos utilizar para melhorar as nossas relações, as nossas relações dentro do condomínio. A primeira delas é a escuta ativa. Então, a escuta ativa, ela é basicamente a ideia de que você presta total atenção no que a pessoa está falando. Então, por mais absurdo que seja, você ouve de forma ativa, você compreende, você demonstra empatia e compreensão sobre isso. E isso faz com que o canal de comunicação ele continue aberto. Porque, e aí a gente tem esse ponto do canal de comunicação. O que acontece com o canal de comunicação? Quando a gente fecha ele, é muito difícil de ser reaberto. A gente tem que sempre manter o canal de comunicação aberto quando a gente estiver falando de relações interpessoais, certo? E a escuta ativa é um instrumento muito eficaz para a gente manter esse ponto aberto. O segundo deles é o feedback construtivo. Então, tem muitas pessoas que não acreditam em feedback construtivo, falam que isso é balela dessa geração de empreendedores, de startupeiros. E, basicamente, o feedback construtivo, ele fornece críticas de maneira gentil e útil, com o objetivo de promover melhorias, né? Aqui a gente nunca acusa a pessoa, tá? Aqui a gente sugere, nesse caso, principalmente pensando em questão de condomínio. Tá bom? Segundo passo, o terceiro passo, na verdade, é a assertividade, o terceiro princípio, né? Que basicamente é você expressar as opiniões de maneira confiante e respeitosa. E aí aqui entra para o técnico administrador de condomínios, entram alguns outros pontos, que é a forma como a gente se comporta, né? Isso também é uma forma de comunicação não verbal, a forma como você se veste, as cores que você usa, tudo isso passa mensagens para o nosso interlocutor. Então, existe toda essa questão de que a gente precisa também se comportar de forma adequada, se vestir de forma adequada, né? Quando estivermos exercendo essa função, tá bem? Porque isso convence as pessoas, isso gera, dá credibilidade, isso corta caminhos. E muitas vezes, eu, por exemplo, como advogado, às vezes eu estou indo na academia, e aí eu tô com um roupa de academia. E se eu estiver falando com o cliente, se eu estiver me vestindo daquele jeito, se eu for numa reunião com o cliente, que credibilidade que eu passo, né? Parece que eu tô com pressa para ir resolver, para acabar com a reunião e fazer o meu treino. Então, essas questões, né, a assertividade, ela passa pela maneira confiante, a postura, não ficar encurvado, ter o peito aberto, todas essas questões, o olhar no olho, tudo isso passa uma assertividade e transmite uma mensagem para o nosso interlocutor de que você está se expressando da forma mais verdadeira possível.
Então, isso é um ponto muito importante que muitas vezes as pessoas ignoram, mas que tem que ser sempre levado em consideração. Ser assertivo na forma como a gente se veste, ser assertivo com o outro, utilizar palavras claras. E aí tem uma grande questão, principalmente para os operadores do direito, tá, pessoal? Para os operadores do direito, nós temos o tal do juridiquês. Então, ao invés de falar que uma pessoa que ela é burra, por exemplo, a gente fala que essa pessoa é desprovida de inteligência ou de capacidade cognitiva. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é capacidade cognitiva, por exemplo, né? Então a gente também tem que adaptar o nosso linguajar, tem que adaptar a nossa forma de comunicação para o nosso tipo de interlocutor. Então, se, por exemplo, se você é técnico de condomínio, um condomínio de classe alta, você tem que adaptar essa sua fala para essas pessoas. Tem que ter um linguajar um pouco mais polido. Se você lida com pessoas com uma classe social um pouco abaixo, você também tem que adaptar, porque senão você não vai se fazer entender. Então, o segredo aqui é a gente sempre explorar, sempre entender o lado do nosso interlocutor, da pessoa que vai receber a mensagem. Então, dependendo de como essa pessoa age, dependendo de qual que é o background dessa pessoa, qual que é o passado, a história dela, a gente vai adaptando o nosso linguajar para se fazer entender. Então, sem dúvida, isso é um dos hacks, é uma das dicas mais importantes que vocês podem ter em relação à relação interpessoal. O quinto ponto aqui para a gente pensar em princípios, né, para a gente dar o pontapé inicial é a questão de resolução de conflitos. E isso vocês vão fazer muito. É a ideia de gerenciar e resolver disputas de maneira eficaz e justa. Não é ouvir as partes, né, ouvir o que cada parte tem, né, cada ponto de vista e trazer uma solução. Até porque, pessoal, a maior parte das vezes as pessoas não estão 100% certas e nem 100% erradas. Então, sempre existe um ponto ali em que a gente pode extrair alguma coisa e começar pelos comuns, pelos pontos de convergência, pelos pontos onde as opiniões elas colidem, onde elas se encontram, certo? Então, pensando nisso, esses 5 pontos aqui, eles são importantes para guiar qualquer tipo de relação interpessoal, pensando na esfera do condomínio, correto? Recentemente, eu tenho trabalhado bastante com essa parte de resolução de conflitos. Então, os meus clientes, eles me contratam para que eu resolva os problemas deles. E aí, é a parte que eu fujo bastante do direito. Qual que é a ideia? Eu faço exatamente isso. Eu tenho clientes que têm grandes problemas com fornecedores, com outros clientes, e eu proponho para solucionar essa demanda. E como eu faço isso? Ouvindo. Então, eu aplico a ideia da escuta ativa, do feedback construtivo, da assertividade e da resolução de conflitos. E busco sempre esse ponto de convergência para que as partes elas entendam que elas têm muito em comum e que ambas podem perder caso elas falhem nessas questões de resolução de conflito, correto? Beleza? Vamos seguir aqui. E aqui eu queria trazer para vocês uma coisa que para minha vida funcionou demais, que são os conhecimentos trazidos por esse senhor chamado Dale Carnegie. E lá em 1918 aproximadamente, ele na verdade ele desenvolveu um treinamento chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse treinamento depois virou um livro, que hoje é um best-seller, um dos mais lidos sobre relações interpessoais.
Eu queria trazer para vocês um pouco dos princípios que o Dale Carnegie traz no livro dele, e que são princípios que eu aplico na minha vida, certo? Principalmente quando eu falo de resolução de conflitos, forma de discordar amigavelmente, né? De expor. O livro é muito amplo, ele é bastante amplo, mas eu queria focar especificamente nessa parte, como discordar de maneira amigável. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É livro de cabeceira de grandes nomes da história. Então, muitas pessoas já fizeram esse treinamento, já leram esse livro, então vale muito a pena. Desculpa. Então, Dale Carnegie foi esse renomado instrutor, que depois virou autor, que aí ele pegou as experiências que ele tinha feito no treinamento, ele transformou isso num livro. E ele foi um cara, assim, fora da curva. Dizem que conseguia resolver conflitos de forma muito pontual, de forma muito amigável. E ele escreveu várias coisas a respeito disso, vários livros. Existem trocentos livros do Dale Carnegie e todos valem muito a pena serem lidos, tá? E aí, quando a gente fala de discordar de maneira amigável, que é uma das coisas que vocês mais vão precisar fazer durante a execução das atividades de vocês, o Dale Carnegie ele propõe algumas diretrizes importantes. A primeira delas é evitar críticas diretas, tá? Então, a gente não fala para a pessoa que ela está errada. Por quê? Lembra do canal de comunicação que eu mencionei agora há pouco? Quando você fala que a pessoa está errada de forma direta, você fecha o canal de comunicação. Uma vez que você fecha o canal de comunicação, você perde o seu interlocutor. E aí ferrou, sabe? Aí você não volta atrás. É muito difícil de recuperar reabrir esse canal de comunicação. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, né? Quando você faz uma crítica direta, você tende a colocar as pessoas na defensiva. Colocou as pessoas na defensiva, elas vão começar a resistir àquilo que você está dizendo. Você pode estar certo. A pessoa pode saber que está errada, mas ela não vai dar o braço a torcer. Entendeu? Então, nesse caso, a gente evita criticar diretamente o outro quando discordar das suas ideias. Então, existem formas de discordar amigavelmente, e depois de mostrar esses princípios aqui, essas diretrizes, eu vou mostrar uma técnica para vocês que eu utilizo, principalmente com clientes que estão insatisfeitos, muitas vezes com o meu serviço, ou que surge uma divergência, e eu sei que se eu criticar diretamente essa pessoa, eu perco o cliente, eu perco a pessoa e fecho o canal de comunicação para si. Segunda diretriz do Dale Carnegie, né? É mostrar respeito pela opinião dos outros. Então, quando você discordar, o Dale Carnegie aconselha que você sempre mostre respeito pela opinião da outra pessoa. Isso pode envolver expressar o seu ponto de vista como uma opinião pessoal ou uma sugestão, em vez de uma declaração absoluta de que aquilo não serve para você ou de que aquilo está errado. Terceiro ponto, concorde antes de discordar. E aqui está o segredo, aqui está a cereja do bolo. Como eu disse, a gente sempre vai ter pontos de convergência com as pessoas, tá? Sempre, 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 sempre. Sempre teremos esses pontos de convergência. E aqui que nós precisamos pensar nisso. Primeiro você traz os pontos de convergência para depois falar daquilo que vocês discordam. Tá? Então, por exemplo, se tem um vazamento, imagine só, no nosso caso aqui a gente vai utilizar bastante esse exemplo. Imagina só, é um prédio, né? E você está com um vazamento no seu banheiro, por exemplo. Como que você faz para chegar até a vizinha de cima, né? Ou para o síndico, ou para a pessoa,
e de levar isso para ela de uma forma que seja amistosa, que não feche o canal de comunicação. Primeira coisa, você tem que, olha, vizinho, nós estamos aqui no condomínio, estamos todos aqui na mesma situação e estou com um problema no meu banheiro, está vindo do seu apartamento. Nós podemos ver isso aí, nós podemos averiguar essa situação. E aí, se, por exemplo, ela resistir e falar, não, isso não veio do meu apartamento. Fala, olha, eu entendo. Acontece que, pelo regulamento do prédio, aquilo que vem do andar de cima precisa ser visto e é de sua responsabilidade. Tudo bem? Tudo bem. E aí, se continuar essa resistência, aí você tem que lidar com a situação sempre trazendo pontos de convergência antes de discordar. Tá? Coloca a pessoa, muitas vezes leva a pessoa a se colocar no seu lugar. Por exemplo, nesse caso da vizinha, trazer para ela, olha, se fosse com você, se fosse no seu apartamento que tivesse o vazamento, como que seria? O que você faria? Ah, eu ia procurar o proprietário do apartamento de cima. Então, por que eu não posso procurar a senhora? Sabe? Então, a gente vai guiando a pessoa pelos pontos de convergência antes de discordar. Isso aqui é a cereja do bolo. Tá? Depois, existe a ideia, muitas vezes a gente pode pedir para a pessoa reexaminar a opinião dela. Tá? Em vez de tentar forçar a outra pessoa a mudar de opinião, nós podemos perguntar a ela se ela estaria disposta a reconsiderar essa posição. Então, por exemplo, nesse caso da vizinha, a vizinha negou, não quer de jeito nenhum consertar o vazamento que está no meu apartamento. Falou, olha, tem alguma chance da senhora reconsiderar isso aí? O que eu preciso fazer para a senhora ter essa noção? E aí ela vai falar, não tem nada. Ah, não, mas então pensa, vou te dar uns dias aqui para a senhora pensar e conversamos em breve. Combinado? Combinado. Nossa, muito pessoal. Então, sempre pedir para outra pessoa reexaminar a sua opinião funciona demais. E o último ponto aqui, seja rápido em admitir que você pode estar errado. Nem sempre estaremos certos, ou 100% certos, isso não existe. Né? Então, eu enfatizo que o importante é estar disposto a admitir que você pode estar errado. Isso é sem dúvida nenhuma. A partir do momento que você entende isso, você entende que você pode estar errado, você começa a cuidar com a adesão das suas ideias. Né? E isso também pode tornar mais fácil para essa pessoa aceitar a sua discordância, sem permitir ser atacado. Então, isso aqui funciona demais. E aí, a técnica que eu tenho para trazer para vocês aqui sobre discordar amistosamente, ela funciona da seguinte forma. A gente evita sempre, o princípio dessa técnica, a gente vai evitar sempre utilizar condições adversativas, né? O mas, no entanto, qualquer coisa que dá esse sentido de oposição dentro da frase. Então, a gente evita isso. Como é feito? Então, por exemplo, nesse caso, a vizinha, vamos voltar para o caso da vizinha que tem vazamento. Então, eu chego para ela e falo, olha, vizinha, eu estou com vazamento no meu banheiro, você poderia verificar aí o que está acontecendo? Você poderia arrumar esse vazamento no meu banheiro? E aí ela vai dizer, não, não quero isso, não vem daqui de cima. E aí você sempre, e aí aqui a gente vai trazer esses 4 pontos de como discordar amistosamente, você sempre concorda primeiro. Olha, eu entendo. E aí você concorda com ela primeiro, para depois discordar. Tá? Então você começa, eu entendo, acontece que, percebe que eu não usei, mas, no entanto, qualquer condição adversativa dessa que dá esse sentido de oposição. Olha, eu entendo
do que a senhora está me dizendo. Acredito que, como vem do seu apartamento, vazamento, né? Como vem do piso superior, a gente precisa avaliar isso aí, até por uma questão de preservação da estrutura do prédio e tudo mais. Então, a gente precisa avaliar isso aí. E aí, a gente, fazendo essa análise, nós saberemos se vem daí de cima ou não, ou se a causa é do condomínio, correto? Percebe que eu não utilizei, mas eu não utilizei, no entanto, eu não utilizei nada, não falei não, né, para ela. Então, eu concordo de uma forma amistosa. Então, o que você faz? Você concorda no primeiro momento. Então, olha, eu concordo. Aí você coloca um ponto na frase. Ponto. E aí depois você passa para a parte onde você vai discordar sem utilizar a oposição. Tá? Então, eu concordo, acredito que, pensando na questão estrutural do condomínio, e aí você vem com o seu argumento. Tá? Então, isso funciona, pessoal. Eu tenho certeza, já utilizei isso muitas vezes na minha profissão, no meu dia a dia. Funciona demais e mantém o canal de comunicação aberto. Então, podem utilizar essa técnica. Precisa de um pouco de treino, porque a gente está acostumado a colocar sempre o mas. Olha, eu não concordo, por isso, por isso, por isso. Aí você já está batendo de frente. Ou eu não concordo, ou eu concordo, mas, né? Eu concordo, no entanto, eu concordo, só que, né? Então, a gente evita essas palavras porque elas dão esse sentido de conflito, de oposição. E é isso que a gente não quer, beleza? E aqui eu tenho uma atividade prática para a gente meter a mão na massa. Isso aqui vai ajudar a gente a aplicar essas técnicas. Eu quero que vocês discutam e apresentem um cenário hipotético de um condomínio onde essas técnicas elas podem ser aplicadas. Tá? E aí eu quero uma aplicação disso dentro desse contexto. Imagina um diálogo curto ali entre duas pessoas, onde você faz essa discordância de forma amistosa. Beleza, pessoal? Isso aqui vai ajudar demais vocês na profissão de vocês. Tenho certeza que só vai contribuir. Uns minutinhos aí, como a aula está gravada, você pode pausar essa aula e pensar nesses cenários. Coloca dois cenários aí, coisa rápida, para desenvolver essas questões. A prática não adianta, a prática vai sempre levar à perfeição. E quando a gente está falando de lidar com vários atores, com vários agentes, como é o caso de vocês, isso precisa ser praticado de forma bastante intensa. Fechou? E aí, dito isso, eu gostaria de passar para a ética. Nós já estamos aí com quase 40 minutos de aula. Gostaria de fazer um intervalo rápido para tomar uma água aí no banheiro. E aí a gente retorna em breve para a gente falar sobre ética nos condomínios. Beleza? Então, vou deixar essa tela do Mão na Massa aqui e já vamos retornar em breve. Dá 5 minutinhos e a gente já
Pessoal, vamos retornando. E aí? Espero que vocês já tenham pensado em algumas situações em que a gente pode aplicar essas técnicas, né? E eu gostaria de pensar com vocês nesse caso da influencer, né? No caso da influencer que estava na sacada fazendo um ensaio fotográfico na sacada do apartamento dela. E aí causou toda essa polêmica recente. Como vocês pensam que a gente poderia utilizar essas técnicas para lidar com essa situação? Vocês, como técnicos de administração, eu acredito que nesse caso o primeiro ponto é entender ambas as partes, é entender tanto as pessoas que estão reclamando quanto a própria influência e buscar os pontos de convergência. Por exemplo, todo mundo quer ter direito à moradia, todo mundo quer ter direito a uma existência digna. E aí, a partir disso, a gente começa a desenvolver essas questões, né? Trazer, por exemplo, olha, é necessário, de repente, esse bilhete, né? E você vai trazendo esses pontos de convergência, sempre utilizando as técnicas para discordar amigavelmente. E a ideia é sempre buscar a resolução de conflito nesse caso, tá? Evitando maiores danos para o condomínio, até porque numa dessas até o mesmo condomínio pode sofrer uma ação judicial, dependendo das medidas que tomar. Tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa aí. Então aqui qual que é o principal? Evitar o conflito, discordar amigavelmente e buscar uma solução de pontos de encontro, de convergência entre esses dois indivíduos que estão ali se degladiando em relação a esse acontecido, correto? E, por fim, nunca fechar o canal de comunicação, principalmente vocês, como, como executores desse trabalho, nunca podem fechar o canal de comunicação, porque isso vai dificultar demais a vida de vocês. Certo? Beleza, vamos prosseguir. A gente vai falar um pouco de ética nos condomínios, tá? A apostila de vocês traz ética lá da antiguidade, ética medieval, ética moderna e tudo mais. Eu não gostaria de entrar tão profundamente dentro disso, porque vai muito da filosofia, então a gente bate muito nessa questão da ética, ficam conceitos muito filosóficos, e aqui a ideia é a gente ser prático, trabalhar aquilo que vai dar resultado para vocês, que vai gerar resultado para a profissão de vocês, e evitar esses conceitos muito teóricos que acabam nos cansando e muitas vezes confundir. Poderia, por exemplo, falar do imperativo categórico kantiano, a ideia de que você tem que agir como se toda ação que você fizesse fosse uma lei universal. Mas isso é tão abstrato, isso é tão nos dias de hoje, com a modernidade fluida, a gente vai perdendo cada vez mais essa questão dessa ética estática, né? Nós estamos em constante mudança e o mundo muda muito rápido. Ah, mas ser ético é uma coisa que nunca muda, beleza. Mas a ética, o conceito de ética, ele acaba sendo fluido, assim como é a sociedade. Eu acredito muito nessa ideia da modernidade líquida, a ideia de que nós podemos ser mais uma coisa dentro desse contexto. Como assim, Fernando?
Eu sempre uso o exemplo do, do é um exemplo político, tá? Mas não quero entrar nessa seara. Só um exemplo, tá, pessoal? Então, por exemplo, o cara que é acampado do MST, por exemplo, é acampado do MST, ele faz parte do movimento do MST, só que ele vota em candidatos de direita. Então, a modernidade, ela permite esse tipo de comportamento e está tudo bem. Hoje nós temos uma multiplicidade de atores e fatores que nos permite ter esse tipo de comportamento. O que nós temos que pensar quando a gente fala em ética, então, né? A ética são princípios morais que governam o comportamento de uma pessoa ou de uma coletividade, ou o modo como uma atividade é conduzida. Então, se você for pegar aí, por exemplo, na OAB nós temos o nosso código de ética. Todos os órgãos que são regulamentados têm códigos de ética que vão dizer ali como que você tem que se comportar, quais são os pontos em que você precisa se atentar. Você precisa se atentar para exercer sua profissão. Esses pontos em que você precisa para exercer a sua profissão. E as sanções, caso isso não ocorra. Né? Porque não adianta você só ter um código de ética sem ter sanções para caso você haja de forma diferente. Isso é um dos principais pontos de um código de ética, correto? A gente tem que sempre pensar nisso. Então, seguindo aqui, por que estamos tratando isso nesse curso, né? Nesse curso técnico? Ela é essencial na gestão de condomínio. Não adianta. Imagina só, uma série de princípios que promovem a equidade e a justiça em um ambiente harmonioso. Então, a ética, ela está diretamente relacionada com a atividade humana. Então, ela precisa, e o condomínio não vai ser diferente, correto? Então, ela é essencial nessa gestão de condomínios. Até porque, e aí está um ponto muito importante, tá? As administrações, elas vão mudando. E como saber aquilo que é correto, aquilo que não é, se você não tiver isso documentado? E aí entram os códigos de ética, né? Então, quando a gente documenta isso, quando a gente, eu gosto de usar o termo pactua, quando a gente coloca isso em pedra, quando a gente escreve esses códigos de ética, não importa o tempo que esse indivíduo fique, que ele fique ali na administração, quando ele sair, o outro vai ter que se adequar às éticas do condomínio. É como se o condomínio estivesse acima do simples indivíduo, quando ele estiver exercendo essas questões, correto? E aí, quando a gente fala de códigos de ética e conduta, eles fornecem um quadro, fornecem um framework, assim, um panorama para o comportamento ético esperado em um condomínio, em uma profissão, em uma empresa e por aí vai. Então, a pessoa, para exercer, para trabalhar, para conviver, ela precisa se adequar a esse tipo de coisa. O que eu vejo que muitas vezes os condomínios falham, e até por conta das imobiliárias e dos agentes, eles não publicizam, eles não deixam público esses códigos de ética. Então, ao meu ver, cada indivíduo que entra no condomínio ele tem que receber um exemplar disso aí e fazer um check.
de que ele entendeu, de que ele compreendeu, de que ele leu e que ele está de acordo em seguir aquelas regras. Porque muitas vezes a imobiliária ou até mesmo o próprio síndico, o próprio administrador, ele não fornece esse material para o novo morador, para o novo inquilino. E isso acaba prejudicando que seja feito, que seja dado andamento nesse conhecimento dessas regras. Certo? Então, essa publicização ela é super importante para a gente desenvolver essas atividades. E aí, como que a gente elabora um código de ética, então, pessoal? Do que ele é composto, um código de conduta e ética? Eu vou chamar de código de conduta, tá? Que eu acho que se aplica melhor ao nosso caso de um condomínio. Então, existem componentes bastante específicos, mais alguns de um código de ética, de um código de conduta, mas geralmente ele inclui os seguintes elementos. O primeiro são os valores e princípios, que são as crenças fundamentais que orientam o comportamento dentro do condomínio. E eles podem incluir coisas como respeito aos outros, honestidade, integridade, transparência, responsabilidade, todos esses valores que o condomínio tem que ter. Segundo ponto, regras de conduta. Então, são diretrizes específicas para o comportamento dos residentes, funcionários e visitantes. Isso pode cobrir uma ampla gama de tópicos, incluindo ruído, limpeza, uso de áreas comuns, segurança, estacionamento e muitas outras coisas mais. Tá? Então, essas regras de conduta, como que eu me comporto enquanto eu estou aqui no condomínio, quando eu estou utilizando essas dependências do condomínio. E aí entra um ponto importante, tá? Eu vejo uma das principais dificuldades dos condomínios também é desenvolver isso, porque isso é cultura. E eu não estou falando cultura cultura brasileira, não, estou falando de cultura de empresa, de condomínio, de CNPJ. Então, quando você tem uma cultura estabelecida, você sabe esses procedimentos, você consegue utilizar isso no dia a dia sem precisar se comprometer e tudo mais. Então, a gente consegue desenvolver isso. O que é importante? Pactuar esse tipo de coisa também, certo? Terceiro ponto, são os processos ou os procedimentos de resolução de conflitos. Então, como que eu resolvo os conflitos? Um bom código de ética, de conduta e ética, ele tem que incluir diretrizes sobre como resolver disputas ou conflitos que possam surgir dentro dessa relação, porque vão surgir conflitos, não adianta. E aí isso pode envolver procedimentos formais de queixa, pode envolver a questão de mediação, ou mesmo até mesmo a arbitragem. Tá? Em seguida, as consequências pela violação do código. Porque não adianta você só ter regras se você não tem sanções. Assim, nesse caso, as regras não serviriam de nada. A gente precisa disso, precisa dessas consequências, né? Então, quais são as consequências pelas violações do código? Né? Isso pode incluir advertência, multa, ou, em casos extremos, até mesmo as ações legais. E, por último, esse código ele tem que ser sempre revisto e atualizado, porque a sociedade muda, as pessoas mudam, né, os valores mudam, e a gente vive numa sociedade que está cada vez mais rápida, mais dinâmica. Então, as pessoas elas estão sempre utilizando estão sempre em mudança, coisa que não acontecia há 30, 40 anos atrás, né? Que a mudança era mais lenta,
Existiam valores muito estáticos, e aí você lembra da questão da modernidade fluida, né? A modernidade fluida, qual que é a ideia? É que as nossas instituições, os nossos valores, eles são fluidos como um rio, né? Antigamente elas eram estáticas, como rocha. Então elas ficavam ali e elas representavam aquilo ali. E aí, como a nossa sociedade está cada vez mais fluida, a gente precisa se adaptar a isso. Então, tem sempre alguém ali fazendo uma revisão periódica, e essa revisão periódica ela deve constar no próprio código. Então, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 4 anos, a cada 6 meses, você tem que fazer uma revisão do código. E assim você vai ajustando essas questões. Beleza? Então, esse aqui, recapitulando, valores, o que tem que ter um código de conduta e ética? Valores e princípios que o condomínio é adepto, regras de conduta, processo de resolução de conflito e sanções pela violação do código e períodos de revisão também devem constar nisso aí. E aí eu queria trazer para vocês uma das coisas que eu acho mais fantásticas que eu tenho estudado recentemente, que é a lei de Pareto, a lei do 80-20. Isso aqui, meus amigos, isso aqui vai mudar a vida de vocês. E vai fazer também com que vocês tenham uma percepção muito mais aguçada das principais causas de problemas e de conflitos dentro do seu condomínio. Tá? Isso aqui é fantástico. O que é a lei de Pareto? Tá? Então, existia um cara lá na Itália no século XIX, um economista chamado Vilfredo Pareto. Então, lá no final do século XIX, ele observou que cerca de 80% da terra na Itália pertencia a 20% da população. E a partir disso, ele desenvolveu o princípio ao observar que muitos eventos econômicos e sociais não foram distribuídos uniformemente, e que eles seguiam uma regra, que eles seguiam uma lei, entendeu? Então, o que ele fala? Ele teve essa visão de que aproximadamente 80% dos efeitos das causas, ou dos efeitos, das consequências dentro de uma determinada sociedade, vem de 20% das causas. E por isso é a lei do 80-20. Então, vou repetir. Aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Ou seja, uma minoria das causas, insumos ou esforços ou conflitos, geralmente leva a uma maioria dos resultados, saídas ou recompensas. Isso é fantástico. E aí esse princípio de Pareto você pode aplicar na sua vida profissional, por exemplo, como que eu traço a minha carreira utilizando aí 20%, né, do conhecimento que eu preciso para atingir 80% dos resultados. Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. Então, você pode elaborar um plano de estudo utilizando o Pareto, por exemplo. Quais são os 20% principais que caem numa prova? Quais são os 20% de determinado assunto que eu preciso saber para atingir 80% dos resultados? Então, cara, funciona demais isso aqui. É lindo. Por que eu estou trazendo isso para o condomínio específico? Tá? A ideia é a seguinte, imagina só. E aí é que eu vou falar de alguns exemplos que a lei de Pareto abarca.
Primeira delas, em uma empresa, 80% das vendas, muitas vezes, vem de 20% dos clientes. Então, pensa nisso, tá? Em segundo, em gestão de projetos, 80% dos problemas vêm de 20% das causas. Então, 80% dos problemas vêm de 20% das causas. E, por fim, em questão de software, estamos falando de software aqui, 80% dos erros e falhas geralmente são causados por 20% dos bugs. O que isso nos leva? Né? Isso aqui é uma ferramenta extremamente útil para a gestão do tempo, para a gestão de recursos e gestão de esforços. Quando a gente identifica e foca nos 20% das causas que estão produzindo 80% dos resultados, a gente melhora a eficiência e a eficácia de muitos processos. Tá? E aí, claro, né, isso aqui é apenas uma regra empírica. Ela não é uma lei rígida. Né? Você não vai encontrar essa porcentagem exata em todo lugar. E, claro, a proporção pode variar dependendo do caso. Eu quero trazer para vocês. Quando a gente fala de condomínio, os problemas eles são muito comuns. Então, você vai ver muitos problemas repetindo. Muitos problemas repetindo. Muitos problemas repetindo. Muitos problemas repetindo. O problema ele já é o efeito. Quais são as causas que levaram a esse problema? E quando vocês analisarem isso, vocês vão ver que é uma porcentagem bem menor que leva a 80% dos problemas. A maioria dos problemas do caso. O que a gente tem que pensar nesse caso, pessoal? Vocês, como administradores, vocês têm que olhar para o condomínio e começar a ver essas nuances. O que tem causado mais problemas aqui? Quais são as causas desse problema? E aí você foca direto na causa daquele problema. Tá? Isso vai ajudar vocês a administrar demais o tempo de vocês e a otimizar tempo e recursos. Fez sentido? Faz sentido para vocês? A lei de Pareto? Na minha vida eu aplico demais isso aqui, tá? Eu aplico demais e funciona muito bem. Como eu disse, nem sempre essas porcentagens elas vão ser exatas. Pelo contrário, muitas vezes elas vão ser bastante diferentes. Mas a percepção que eu quero que vocês tenham é que 20% das causas, né, a minoria das causas leva à maioria dos problemas. Então, a minoria das causas leva à maioria dos problemas. Quando a gente identifica isso, a gente começa a ter um olhar mais atento para aquilo que a gente pode resolver. Tá? Então, pensem nisso. Aqui onde eu moro, por exemplo, nós temos um problema muito sério com ar-condicionado. Aqui só é permitido ar-condicionado de janela e não é permitido o ar-condicionado split. Por ser um prédio mais antigo, e nós vemos muitos moradores instalando ar split de forma clandestina. E isso tem sobrecarregado a rede elétrica. E aí o que acontece? Algumas vezes, recentemente em um dos blocos aqui, o bloco ficou sem energia por conta da instalação clandestina de um... Vou usar o termo clandestino, tá? Mas só clandestina é ilegal, tá fora do código de conduta e ética. E aí o bloco ficou sem energia por conta disso aí. Dessa instalação e dessa utilização indevida. E aí a gente começa a ver que muitas vezes essas quedas de energia, elas estão vinculadas a uma causa só.
ou a uma causa muito menor, né? Essa queda, problemas elétricos, sobrecarga e outras coisas tantas, que é a utilização indevida, por exemplo, de ar-condicionado ou de equipamentos elétricos. Está vendo a proporção? A quantidade de problemas que vem de poucas causas. Então, isso funciona demais para a gente trabalhar e ter esse olhar atento. O que vocês podem fazer na prática? É análise, né? Sempre ter mapeado isso aí. O ideal seria que fosse feito, por exemplo, software, fosse feito alguma coisa do tipo, mas sei que muitas vezes os condomínios eles estão desprovidos desse tipo de coisa e é necessário que a gente pense de outra forma. Então, por exemplo, o ideal é você manter, por exemplo, um diário de resolução de conflito, vamos chamar assim. O que acontece? Você vai anotando cada problema que você teve. Então, tive um problema com moradora do 307. Quais são as causas? Eu estava reclamando do barulho dos pets. Eu tive um problema com a infiltração da vizinha de cima, né? Ou com a tubulação de água e esgoto do prédio. Então, qual que é a causa? Aí depois você volta. Aí você vai ver que, tô tendo problema com a vizinha do 708 porque pet. Aí você começa a pegar essas coisas, começa a pegar essas informações e você vai vendo que muitas dessas causas têm apenas, são poucas as origens disso aí. Certo? Então, apliquem Pareto na vida de vocês, faz muita diferença, tá bem? Faz muita diferença. E tenho certeza que vai ser uma grande mudança. E aí aqui a gente deixa o nosso mão na massa final, pessoal. Então, qual que é o que eu quero que vocês façam? Identifiquem aí 3 exemplos de questões que se enquadrem na lei de Pareto dentro de um condomínio e discutam as possíveis soluções. Hoje existem formas fugiu a palavra, de administração, né, de gestão, que são muito interessantes, que o pessoal chama de data-driven, que em português seria ser guiado pelos dados. E aí o Pareto nos ajuda a fazer isso. A gente é guiado pelos dados. Quais são os dados que nós temos aqui? O que nós podemos extrair a partir disso? Certo? Então, por exemplo, se a gente vê que a causa, a maior parte dos problemas vem da parte dos pets, por exemplo, os pets latem demais, que eles se comportam mal, o que nós podemos fazer para resolver isso aí? De repente, criar um espaço pet, de repente, exigir dos tutores, dos donos, um outro comportamento, né? E aí a gente vai propondo essas soluções a partir dessa tomada de problemas que nós temos. Isso aí funciona em qualquer lugar, tá? E é nesse ponto que a gente vai começar a analisar oportunidades de melhoria dentro do nosso contexto. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que não tem muito a ver com o tema, mas só para ilustrar para vocês. Recentemente, eu estou atendendo um consultório odontológico como consultor empresarial / advogado, e eu vi, através dos dados, que eles estavam com um problema na parte de faturamento, certo? O faturamento deles aí tinha caído 80%, ou ironicamente, tinha caído 80%, e aí eu fui buscar as causas dentro desse consultório odontológico. E eu acabei vendo que
O principal problema disso era a questão de gestão. Gestão e cobrança dos colaboradores. Estava todo mundo fazendo os serviços pela metade. E aí, o dono desse consultório precisava sempre contratar mais pessoas. Então, você olha como essa questão impacta tudo. Impacta a parte comercial, impacta o faturamento, impacta a paz do empregador, do proprietário. Então, são vários impactos que tem a partir de um problema, que é a gestão. Um ou dois problemas é a gestão e a tomada de decisão ali. Então, você vê que a lei de Pareto ela funciona. E daí, se a gente começar a pensar nessas coisas, a gente vai tendo esses insights. O que é legal disso? Se são 20%, se são 20% os responsáveis por 80% dos resultados, a gente começa a perceber que é mais fácil de resolver do que a gente espera. Porque os problemas eles são menores ou eles são menos problemas do que a gente esperava. Isso é fantástico. Então, funciona demais. Então, eu quero que vocês anotem aí três possíveis situações, três questões que se enquadrem na lei de Pareto e discutam essas soluções a partir disso. Sejam criativos, pensem bem em todas essas nuances e façam essa aplicação. Combinado? Alguns minutinhos aí para vocês executarem essa tarefa. Não deixem de fazer, porque isso vai auxiliar no desenvolvimento das atividades de vocês. Fechou? Seguindo aqui, a gente teria daqui a pouco uma aula sobre... A gente tem, na verdade, uma aula sobre CDC, sobre Código de Defesa do Consumidor aplicado aos condomínios. Tá? Que será às 10h30. Ainda temos um tempinho. Então, eu gostaria de recapitular com vocês o que nós conversamos hoje nessa aula. O primeiro, nós tratamos aqui sobre as relações interpessoais. Então, o objetivo de estreitar esses laços, de ajustar a comunicação, de manter o canal de comunicação sempre aberto com o nosso interlocutor. Ser receptivo às ideias dos outros, discordar de forma amistosa, né? Tudo isso aí funciona bem demais e é super importante para que a gente desenvolva essas coisas. Coisas importantes, considerações importantes aqui. Quando a gente pensa, pessoal, em resultado, tá? Em networking, em resultado financeiro mesmo, nós devemos sempre pensar que grande parte dos nossos resultados hoje eles têm a ver com a forma como a gente se comunica, com a forma onde a gente se comporta, como a gente manifesta as nossas ideias, as pessoas que a gente agrega, né? Então, tudo isso faz parte. Pode testar, pode aplicar Pareto nisso aí. Pode ver. Eu, por exemplo, 80% dos meus resultados vem do network, vem desse contato com o outro, saber ouvir, saber me expressar, de me portar bem. Então, tudo isso faz total diferença. E mostrar receptivo às ideias dos outros, né? Então, pode ter certeza que segue essa proporção aí, sem dúvida. Beleza? Seguinte, a gente falou aqui de algumas regrinhas para melhorar as relações interpessoais. A primeira delas, escuta ativa. Você saber ouvir o outro.
se colocar, entender verdadeiramente, ter empatia, e aí não é simpatia, é empatia, se colocar no lugar do outro de forma a entender o que está sendo dito. Segundo, feedback construtivo. Então, nunca falar para o outro que ele está errado. Existem formas de a gente conduzir essa conversa para mostrar o nosso ponto. Terceiro, assertividade. E aqui na assertividade a gente passa pela questão da forma como a gente se porta, da forma como a gente age, da forma como a gente se veste, as palavras com que a gente executa, que a gente lida com os demais. Essa capacidade de se moldar a determinadas situações dependendo do seu público-alvo. Isso é super importante. Por fim, a questão de resolução de conflitos, saber ouvir, saber trazer os pontos convergentes das partes e fazer com que elas cheguem a um consenso. E aqui a técnica do Dale Carnegie, né, de como discordar de maneira amigável. Então, evitar críticas diretas, já tem bastante a ver com a parte de escuta ativa e de feedback construtivo. Mostrar respeito pela opinião dos outros, me colocar no lugar do outro, empatia, tá? Concordar antes de discordar, sempre buscar esse ponto de convergência. O Dale Carnegie, ele até fala da ideia do sim, sim, sim. Então, sempre que a gente busca um primeiro contato, a gente começa pelo sim, sim, sim. Então, a gente tenta tirar da pessoa esses 3 sims. Por exemplo, você é fulano de tal? Sim. Você é não sei o quê? Sim. Você faz tal coisa? Sim. Porque isso, pensando de forma psicológica, abre os canais de comunicação. Sempre tirar esses pontos de convergência, buscar o sim, sim, sim. Por último, ser rápido em admitir que nós podemos estar errados. Sem dúvida nenhuma, é importante. Nem sempre nós estaremos certos e ninguém está 100% certo em hipótese nenhuma. São questões de perspectiva. Isso aqui nos leva à técnica de como concordar, de como discordar de forma amistosa. Aquela ideia, eu entendo, então você concordou no primeiro momento. Eu entendo, acredito que neste caso acontece que sempre evitar as condições adversativas. O mão na massa que vocês fizeram, né? Da gente averiguar onde que essas técnicas poderiam ser aplicadas dentro de situações do condomínio. Em seguida, a gente falou sobre a ética nos condomínios. Então, a ideia de que a ética é um conjunto de princípios morais que guiam a atividade de uma pessoa, de uma coletividade, e conduz essa ética, e conduz essas atividades. Por que isso é essencial no condomínio? Né? Porque promove a equidade, que é a igualdade entre partes, promove a justiça e um ambiente harmonioso. E depois, o que o código de conduta ele nos ajuda na administração do condomínio? Né? Eles são um guia para que nós e para que os outros que vêm depois de nós possam exercer as suas atividades de forma satisfatória, de forma equânime, de forma justa e harmoniosa, correto? E aí, o que precisa ter dentro do código de conduta e ética, que são os valores e princípios dos quais você não abre mão enquanto condomínio, aqueles valores que são imprescindíveis para você. Eu gosto muito do valor da transparência, acho que esse é um valor que, infelizmente, a nossa sociedade está muito carente. Então, se você for elaborar um código de conduta e ética, precisa ser transparente com os demais, precisa constar isso. E mais, não é só constar, você precisa agir de forma transparente. Além disso, as regras de conduta
né? O que precisa, quais são as regras de conduta, o que nós precisamos ter, o que nós precisamos fazer dentro dessas questões. Processo, na verdade, como os condôminos, prestadores e demais visitantes precisam agir enquanto eles estiverem no condomínio. Em seguida, processo de resolução de conflito, como que isso tem que ser feito, como que eu resolvo conflitos e quais são as violações, os descumprimentos do nosso código de conduta. E, por fim, a revisão periódica que precisa acontecer. Ela deve ser feita para o código de conduta e ética não parar no tempo. Por fim, nós falamos aqui da lei de Pareto, que é a ideia de que 80% dos resultados advém de 20% das causas, e isso funciona demais. Isso aqui vai nos ajudar de forma inicial a lidar com questões de condomínio que às vezes fogem da nossa percepção, mas que são oportunidades de melhoria, são oportunidades de implementar novas ferramentas e implementar inovação. Certo? E depois, espero que vocês tenham feito, podem entrar em contato comigo, tá? Se tiverem qualquer dúvida. Exemplos de questões onde a gente pode aplicar Pareto. Tá? Pode aplicar Pareto para visualizar oportunidades ou para visualizar outras coisas. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para esse primeiro módulo aqui é isso. Acredito que aqui a gente tem ferramentas bastante interessantes a respeito de relações interpessoais e ética. Isso aqui vai ajudar muito vocês no desenvolvimento das atividades, tenho certeza disso. Nós temos, em seguida, às 10h30, nós temos uma aula sobre Código de Defesa do Consumidor aplicado aos condomínios. Isso é bem interessante também. Isso aí vai servir bastante para vocês terem uma percepção holística de como que o CDC pode ser aplicado nesse contexto. Beleza? Eu sou Fernando Ali, eu me sigo nas redes sociais, @fernandoali.adv. E se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que a gente vai desenvolver essas questões aí. Eu ajudo vocês a aplicar Pareto em outras áreas da sua vida também. Precisarem de auxílio para a elaboração de códigos de conduta e ética também, me coloco à disposição. E tenho certeza que vocês, aplicando essas técnicas, vocês vão conseguir bastante coisa, bastante resultado bacana aí nas suas atividades. Beleza? Retornando, então, às 10h30 para dar prosseguimento à nossa aula de CDC. Muito obrigado. Um ótimo sábado a todos, para aqueles que estão assistindo agora. E até a próxima.